Olá, eu sou Cristiane, médica do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Eh, Estou aqui para repassar a todos vocês o perfil microbiológico e de resistência que observamos no primeiro semestre de 2024 na unidade coronariana. Esse perfil ele está relacionado à predominância das cepas em hemoculturas, uroculturas e aspirado traqueal. Antes de mais nada, é importante que a gente venha a discutir sobre a importância da gente repassar o perfil epidemiológico, tendo em vista um problema de saúde pública mundial, que é o relacionado à resistência das bactérias aos antimicrobianos. Isso é algo que a Organização Mundial de Saúde vem chamando muito atenção, tem relação com o uso inadequado e muitas das vezes abusivo por tempo inadequado ou tempo a mais que o ideal dos antimicrobianos. Muitas das vezes são antibióticos de amplo espectro e que mereceriam ter a sua troca direcionada ao perfil epidemiológico. Sabemos também que o pilar do controle da infecção é a higienização adequada das mãos nos 5 momentos preconizados pela OMS. Essa higiene adequada das mãos também tem a ver com a NR32 e o não uso de acessórios dentro de unidades críticas. Portanto, o uso de luvas não exclui a necessidade de uma boa higiene das mãos, seja com álcool, seja com sabonete adequados. Em relação às hemoculturas, nesse primeiro semestre, nós vamos ter um predomínio de Staphylococcus aureus. Foram detectadas 8 cepas de Staphylo aureus, coagulase positivo, e destas cepas, 100% delas eram sensíveis à vancomicina e apenas 75% sensível à clinda, ou seja, não houve espaço para o uso de oxaciclina no nosso CTI no primeiro semestre. Das 6 cepas de Klebsiella, 100% destas foram sensíveis a meropenem, ertapenem, genta e amicacina e ceftazidima tazobactam. Apenas 66% delas sensível a ceftrexone, cefepime, ceftazidima, ciprofloxacina ou piperacilina tazobactam. A seguir, tivemos 5 cepas de Staphylococcus capitis, coagulase negativo, todas sensíveis à vancomicina. 4 cepas de Enterococcus fecalis, 100% a vanco e ampicilina. Lembrando que todas as vezes que um gram positivo, como enterococo, como estáfilo, vier sensível à penicilina, é a melhor droga a ser utilizada. 4 cepas de E. coli, 100% sensível a meropenem, erta, genta e amicacina, demonstrando que apesar dessa 100% de sensibilidade, nós temos um perfil de multiresistência, não cabe utilizar em hemoculturas de E. coli nenhuma cefalosporinas, por exemplo. 3 cepas de Staphylo hominis, 2 cepas de Acinetobacter baumannii, 2 cepas de Candida albicans, 2 de Serratia e 2 cepas de Staphylo epidermidis, gram negativo. Em relação às hemoculturas, o SCIH faz um rastreio e uma vigilância epidemiológica para que a gente associe essa hemocultura a uma infecção relacionada ao catéter, ao catéter profundo, ou se essa hemocultura é secundária a algum outro foco à distância. E nesse semestre, nós tivemos a notificação de 6 infecções primárias de corrente sanguínea associada ao catéter, em que o predomínio for de Klebsiella, Candida tropicalis, Acinetobacter baumannii, E. coli, Staphylocoagulase negativa
e Candida albicans. Essas foram as notificações de PCS. Seis eventos adversos. 4 ósteos de acesso profundo foram notificados em relação à infecção, presença de purulência e cultura positiva. 2 em que o ósteo estava infectado por pseudomonas e 2 ósteos infectados por Klebsiella. É importante lembrar que a infecção primária de corrente sanguínea, ela se inicia por contaminação de pele e ósteo, e a partir daí você tem uma disseminação do micro-organismo para o sangue, quer por higiene inadequada das mãos, quer pela própria infusão de material contaminado, ou muitas das vezes pela não higiene do acesso antes do seu ósteo, né, antes da introdução das medicações. Portanto, é muito importante higiene das mãos e higienização do orifício antes da introdução do antibiótico, do medicamento a ser infundido. A seguir, nós temos então o que foi predominante nas uroculturas nesse semestre. Nós detectamos 5 cepas de Candida albicans, lembrando que nem sempre ela é causadora de infecção de trato urinário associada a catéter, e muitas das vezes a simples retirada do catéter e a utilização então de outros dispositivos, como o caso do Jontex no sexo masculino, que nos dá a oportunidade de quantificar a urina, mas também de reduzir esse risco de infecção, é suficiente para que a gente não obtenha mais essa cultura por fungo. Houve o predomínio de 5 cepas de E. coli. Nessas cepas, 100% era sensível a amica, ertapenem, fosfomicina, meropenem, nitrofurantoína, piperacilina tazobactam. Apenas 80% foi sensível a genta, sulfa, ceftrexone e cefepime. Assim, a gente já nota algum perfil já modificando a sensibilidade, por exemplo, a algumas classes de drogas. 3 cepas de Acinetobacter baumannii, que foi resistente a todos os antibióticos testados. 3 cepas de Klebsiella, em que o perfil é muito ruim. 33% de sensibilidade a meropenem e ertapenem. 33% de sensibilidade a ciprofloxacina. E apenas 67% de sensibilidade a amicacina e gentamicina. 2 cepas de Enterococcus fecalis, 100% sensível à linezolida, e aqui, muito diferente do perfil das hemoculturas, é um enterococo que só tem 50% de sensibilidade a ampicilina e vanco, portanto a droga de escolha seria a linezolida. 2 cepas de Proteus, que é 100% sensível a ertapenem, amicacina e gentamicina, ciprofloxacina, ceftrexone e piperacilina tazobactam. 3 cepas de cândidas não albicans, uma cepa de morganela, sensível a todos os antibióticos testados, uma cepa de pseudomonas aeruginosa com perfil de sensibilidade satisfatório. Mais uma vez, chama atenção para as infecções notificadas pelo serviço relacionadas ao uso do catéter. Foram 5 infecções em que uma foi provocada por Proteus, uma por enterococo, uma por Klebsiella e 2 infecções por Pseudomonas aeruginosa. Em relação ao aspirado traqueal, é importante lembrar que nem toda bactéria encontrada a nível de aspirado está relacionado com uma infecção. Nós lidamos, ao diagnosticar um aspirado, a gente tem que associar com critérios clínicos, laboratoriais, principalmente radiológicos, para que a gente possa, então, fechar pneumonia associada à ventilação mecânica ou pneumonia associada à assistência à saúde.
Foram 16 cepas de Acinetobacter baumannii, o que predomina mesmo no nosso aspirado, com perfil de resistência ruim, tendo em vista que a bactéria já é intrinsecamente resistente a várias classes de drogas. Então, a gente só tem 43% de sensibilidade à gentamicina e 25% sensível a meropenem. É importante também que eu lembre que o nosso perfil de sensibilidade, embora com perfil de resistência ruim, não vai nos trazer ali na sensibilidade ou no I, que significa sensível aumentando a exposição, o uso da polimixina B. Porém, é a nossa droga de eleição para utilizar nestes casos. Foram 7 cepas de Klebsiella. Dentre estas, 100% foi sensível à micacina, ceftazidima avibactam, 71% de sensibilidade a ertapenem, gentamicina, meropenem, 66% de sensibilidade a ceftalozano tazobactam, 57% de sensibilidade a cefepime, ceftazidima, piperacilina tazobactam, amoxicilina clavulanato. 5 cepas de Enterobacter cloace, em que o 100% de sensibilidade a ertapenem, genta, amica, mero, cipro, ceftazidima avibactam foi encontrado, 80% de sensibilidade a ceftrexone, cefepime e ceftalozano piperacilina. 3 cepas de Proteus mirabilis, 100% sensível a ceftazidima avibactam, ceftalozano tazobactam, ertapenem, piperacilina tazobactam e amoxicilina clavulanato. Assim também como 100% sensível a gentamicina, amicacina, meropenem, ceftazidima, cipro e apenas 66% sensível a ceftrexone. Foram 3 cepas de Staphylococcus aureus, 3 de Stenotrophomonas, 2 cepas de Candida albicans, que a princípio, se o paciente não é imunossupresso, a Cândida não se traduz em infecção relacionado ao aparelho respiratório. 2 cepas de Cândida de Serratia, em que 100% destas foram sensíveis apenas à amicacina, gentamicina e ceftazidima avibactam. 50% de sensibilidade apenas a meropenem, ertapenem, piperacilina tazobactam. Uma cepa de E. coli, uma de Klebsiella e uma de Pseudomonas aeruginosa. Nesse semestre, nós tivemos a notificação de 15 pneumonias associadas à ventilação mecânica, em que 4 dessas PAVs foram provocadas por Acinetobacter baumannii, que é o que a gente predomina no perfil microbiológico. Uma PAV foi por Klebsiella, uma por Stenotrophomonas, 3 PAVs associadas a Enterobacter cloacae, 2 por Staphylococcus resistente à oxa. Infelizmente, é o perfil que predomina na nossa unidade e também é a notificação mais comumente encontrada. Em relação à PAV, lembrando do despertar precoce, das tentativas de desmame da ventilação mecânica, e da mesma forma como a manutenção do checklist, né? Paciente em decúbito a 30, 40, evitando, dentro do possível, o uso de inibidores de bomba e tentando ao máximo reduzir o tempo de permanência, não só sob ventilação mecânica, mas o tempo de permanência hospitalar. Eu agradeço a atenção, me coloco à disposição para qualquer discussão em relação ao nosso perfil e também muitas das vezes ao tratamento dessas infecções relacionadas à assistência.